Henker que vive duas vezes. Capítulo 494. Registros de Akasha, 13. 100 anos. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram, perguntando-se se ele tinha ouvido direito. O demônio celestial sorriu ainda mais amplamente, como se estivesse gostando disso. O quê? Você acha que estou brincando? Se não, não fique tão assustado, garoto. Claro, estou brincando. Como podem ter se passado 100 anos? Yon-Woo suspirou de alívio. Ele se orgulhava de sua racionalidade fria em todas as situações. Mas de alguma forma, o demônio celestial sempre o fazia se sentir inseguro em relação às coisas. Já faz mais do que isso, para ser exato, 193 anos. Uau! Seu foco é incrível. Eu nem acho que conseguiria fazer isso, droga. Yon-Woo enrijeceu com as palavras do demônio celestial. Tinha que ser outra piada. Por que você está tão surpreso? Não é óbvio, você está olhando as revelações há tanto tempo. Você não achou que o tempo iria passar? Você é engraçado. Claro, Yon-Woo sentiu que muito tempo havia passado, mas nunca pensou que seria algo assim. Pensamentos encheram sua cabeça. Embora 200 anos tenham passado rapidamente para transcendentes como o demônio celestial, não foi o mesmo para os mortais. Foi mais longo do que a vida de um ser humano médio e poderia determinar o sucesso ou o fracasso de um grupo. Apenas um nome preencheu sua cabeça: Artia. O que aconteceu com seus camaradas? Fante, Edora, Khan, Doyle. Eles eram fortes, mas provavelmente esperaram que ele voltasse, sem saber se ele estava vivo ou morto. Eles provavelmente tiveram que lidar com muitas batalhas pressionando Artia. O dragão branco pode ter se movido contra eles. O exército do diabo pode ter reaparecido ou os irmãos Daud ocultos podem ter se mostrado. Todos os seus planos foram frustrados e ele sentiu o suor escorrer pelas costas. Se levarmos em consideração o tempo que você ganhou com sua habilidade, facilmente já se passaram mais de 1000 anos. Yon-Woo apertou os lábios. O demônio celestial provavelmente estava falando sobre diferença de tempo. 1000 anos. Fazia tanto tempo que ele não conseguia imaginar. Já era difícil conceber 200 anos, mas 1000 eram simplesmente incompreensíveis. No entanto, como disse o demônio celestial, fazia sentido que tanto tempo tivesse passado quando ele considerou o crescimento que sofreu. Embora ele tenha parado logo antes de exuviar por causa de Alforone, ele ainda conseguiu assimilar completamente o poder do Trono da Morte. Com suas habilidades agora, ele não tinha nada do que temer e ficou ainda mais confiante depois de lutar contra Alforone e o demonismo. Ele até acreditava que poderia se manter firme contra o rei marcial também. Então é por isso que minha conexão com Shannon e Yeong ficou mais fraca. Seus familiares viverão no mesmo período que ele. Se tivessem esperado 1000 anos, era normal que caíssem em um sono profundo. Felizmente, quando ele olhou para dentro, encontrou todos eles hibernando depois de atingir um nível que não ficou atrás do dele. Quando ele percebeu isso, ele se sentiu à vontade. No início, ele não sabia o que fazer depois de saber que 100 anos se passaram. Mas depois de confirmar que ele e seus familiares haviam crescido, ele pensou que seriam capazes de retornar. Ele teria que procurar seus camaradas, pedir desculpas e começar do início. No entanto, ele não achava que demoraria tanto para apresentar um novo plano. Vou me concentrar em lidar com as forças na torre e procurar o caos rastejante por enquanto. Yon-Woo tinha certeza de que o caos rastejante ainda estava pairando ao redor da torre tentando encontrar uma maneira de entrar. E ele planejava não apenas procurá-lo, mas também o resto dos deuses do outro mundo. Depois de ler o início das revelações, ele teve certeza de que o caminho para a escuridão estava relacionado aos deuses do outro mundo. Parecia que o fim do qual o caos rastejante havia falado estava relacionado ao momento em que seu pai abriu os olhos, bem como a escuridão do Rei Negro. Yon-Woo adivinhou que escuridão era outro termo para fim. Claro, entrar em contato imediatamente com os deuses do outro mundo era como suicídio, já que ele ainda não havia alcançado a exuviação ou transcendido. Ele precisava evitá-los por enquanto. Felizmente, ele tinha um atalho em mente. Valdebish. Preciso encontrá-lo. Valdebish certamente conheceria o grande segredo sobre as trevas e os deuses do outro mundo. Não poderia ser coincidência que o caos rastejante tenha enviado Jeong-Woo de volta à Terra. Ibu também precisa encontrar todas as suas memórias perdidas. Seu nível precisa ser restaurado. Quando todas as peças do quebra-cabeça foram colocadas em ordem, Yon-Woo poderia finalmente completar sua unidade de soldados de elite. Ele encontraria as memórias de Fausto de Bu, criaria o Senhor Vampírico e convenceria a Rainha do Verão a caçar Alforone. Só então ele poderia cumprir os requisitos básicos, exuviação e transcendência, para alcançar a escuridão. Depois disso, ele seria capaz de chegar ao topo. Ele tinha muitas coisas para fazer. Mas pelo menos a biblioteca Shandong esclareceu muitas de suas dúvidas e o ajudou a organizar suas prioridades. Tudo o que ele precisava fazer era seguir em frente. Ele poderia esmagar qualquer coisa que estivesse em seu caminho. O demônio celestial sorriu como se estivesse lendo os pensamentos de Yon-Woo. Achei que você ficaria nervoso por um tempo, mas você recuperou a calma muito rápido. Parece que você despertou sua ataraxia. Achei que você só tinha ficado mais forte, mas também cresceu mentalmente. Acho que valeu a pena que seja legal com você. O demônio celestial sorriu, como se tivesse decidido que tinha sido uma escolha sábia interferir no sistema e permitir que Yon-Woo ficasse mais tempo dentro da biblioteca Shandong.
Bom, tenho outro presente para você. Presentes em abundância. Yon-woo se encolheu, imaginando o que o demônio celestial faria desta vez. Ele se sentia paranoico cada vez que o demônio celestial anunciava que iria fazer alguma coisa. O demônio celestial de repente bateu palmas e a biblioteca Shangong começou a tremer como se as engrenagens de uma máquina estivessem girando. O RRRNG. O demônio celestial sorriu, como se dissesse a Yon-woo para observar e esperar. Yon-woo sentiu como se sua alma estivesse repentinamente girando. Como se ele estivesse em um carro em alta velocidade que bateu de repente e rolou no chão. Ele podia sentir isso porque havia espiado a verdade do universo através das revelações e estava perto de se tornar um ser divino. Tudo no mundo estava se desintegrando. Sua alma, espaço e tempo, as leis da física e até mesmo as verdades absolutas do além, as ideias. Então tudo foi remontado e mudado. O passado, que nem mesmo os deuses progenitores, deuses superiores e deuses do outro mundo poderiam afetar, estava sendo forçado. Yon-woo podia sentir toda a sua alma tremendo no centro da mudança e ele nunca mais queria sentir essa dor novamente. O demônio celestial sorriu indiferentemente. Bum! Só depois de um tempo os terremotos pararam. Yon-woo se inclinou, ofegante. O suor escorria pela sua testa enquanto calafrios percorriam sua espinha. Uma sensação de perigo que ele nem sentiu durante a batalha com Alforone e o demonismo dominou todo o seu corpo. O que? Yon-woo se forçou a perguntar assim que se acalmou. O sorriso do demônio celestial ainda era travesso. Eu voltei no tempo. Isso não é melhor para você? Girar o volante também não é fácil para mim. A roda era a linha do tempo ou a linha do mundo. O demônio celestial retrocedeu o eixo do tempo. Yon-woo ficou sem palavras. Controlar o fluxo do tempo era impossível, e mesmo os seres divinos não conseguiam escapar do tempo. Enquanto vivessem, nunca poderiam transcender o tempo. No máximo, desacelerar era o melhor que podiam fazer. Rebobinar foi em outro nível. Yon-woo tinha a habilidade precognição. Mas isso era apenas uma simulação do futuro baseada no conhecimento do dragão e nas diferentes possibilidades que poderiam acontecer. Estava longe de ser uma capacidade de interferir no futuro. Alforone foi quem esteve mais próximo de interferir no tempo, já que uma de suas habilidades características era a clarividência. Mas mesmo isso não era perfeito. Se fosse, ele seria onisciente e onisciente, mas não foi capaz de impedir que Yon-woo exuviasse na biblioteca Shangong. No entanto, mesmo tendo feito o impossível, o demônio celestial falou sobre isso como se não significasse nada. Voltei no tempo cerca de 10 dias depois que você entrou nesta biblioteca, então você não precisa se preocupar com a torre. Quão poderoso era o demônio celestial? Yon-woo pensou que ele poderia ser o único ser capaz de transcender o tempo e ver a verdade absoluta. Outro pensamento lhe ocorreu: se for possível voltar no tempo? Talvez. Não, mas antes que Yon-woo pudesse dizer qualquer coisa, o demônio celestial interrompeu seus pensamentos com uma expressão séria. Yon-woo sentiu uma explosão de raiva. Apenas 10 anos. Por que ele não poderia voltar no tempo 10 anos? Ou mesmo 5, além dos 200 anos. Por que não? Porque você é uma irregularidade. O que? Você se tornou uma irregularidade assim que entrou na torre. Então, não. Yon-woo ficou pasmo. E eu já fiz tanto. Então não há necessidade de fazer mais nada, não é? Yon-woo cerrou os punhos. Tornar-se uma irregularidade significava que ele poderia interferir na história do universo. Por causa disso, o demônio celestial provavelmente não poderia fazer mais nada. Era certo que ele já havia lidado com o custo. Além do mais, ele estava certo. Ele já havia sido generoso o suficiente. Ele não tinha motivo ou responsabilidade para ajudar ainda mais Yon-woo. Mesmo assim, se ao menos ele pudesse voltar no tempo mais alguns anos. Se ao menos. Justo quando ele estava pensando isso, uma mensagem apareceu em sua visão. Seu tempo de visualização terminou. Espiar as revelações do tempo e do espaço deveria ter sido de grande ajuda, então boa sorte com o que você planeja fazer. Uau! Um portal vermelho se abriu abaixo dos pés de Yon-woo. Isso significava que era hora de ele sair da biblioteca. Ao olhar para ele sufocou o último de seus apegos remanescentes. O demônio celestial estava certo. O simples fato de chegar a este lugar o ajudou imensamente e ele precisava criar ele mesmo o caminho para seu futuro. O demônio celestial mostrou-lhe boa vontade sem qualquer motivo específico. Foi a segunda vez que Yon-woo experimentou isso depois de Enova. Obrigado por tudo. Yon-woo fez uma reverência. O rosto do demônio celestial relaxou e ele sorriu. Foi bom conversar com um jovem de casa. Se você tiver tempo, venha visitar novamente. O demônio celestial acenou com a mão como se a situação fosse muito estranha. Então adeus. A luz cegou os olhos de Yon-woo e ele sentiu como se estivesse caindo em um buraco negro. Certo. Se você ver meu filho novamente, diga a ele que sinto muito. A voz do demônio celestial desapareceu. Você gostaria de mudar para o 52º andar?